E eu converso agora com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Seja bem-vindo. Obrigado. Cláudio, como que o senhor avalia o resultado das eleições na capital paulista? Bem, o que a gente pode dizer é que se concretizou ao final o cenário que todos esperavam que fosse o cenário 3 ou 4 meses antes da campanha propriamente dita começar, ou seja, de começar a campanha na TV e dos candidatos começarem a ir para a rua. E por que isso? Porque houve uma relativa surpresa com o crescimento de Celso Russomano. Não a sua partida inicial de um patamar alto, porque como ele já tinha um recall muito considerável, ele era um candidato muito lembrado por todos, já havia sido candidato anteriormente, inclusive a governador, foi um deputado muito votado, tinha um programa de televisão que tinha uma audiência considerável, muitos o conheciam. Mas se esperava por ter um partido relativamente pequeno, por não ter uma estrutura de coligação também muito forte, por não ser uma liderança de grande visibilidade na atuação política propriamente dita, que ele viesse a desinflar. Isso não aconteceu, todos se surpreenderam, mas acabou ocorrendo um pouco mais à frente, quando chegamos ao desfecho final. Agora, o Russomano do PRB e Chalita ficaram em terceiro e quarto lugar. Eles fazem parte de partidos da base aliada do governo. Esse alinhamento deve ser automático? Quer dizer, eles devem agora apoiar o PT? Olha, essa é a tendência, A Chalita já deu sinais nesse sentido. A proximidade do PMDB com o PT no plano nacional, a aliança no Rio de Janeiro, onde até o prefeito eleito do Rio de Janeiro, que é do PMDB, já sinalizou que acredita que seu partido deve apoiar o PT em São Paulo. Tudo isso vai na direção de uma aliança esperada aí entre PT e PMDB. No caso do PRB, é também um partido da base, tem um ministério e tudo indica também que essa aliança venha. Só que houve um tensionamento entre Haddad e Russomano na reta final. Sobretudo naquela questão relacionada ao transporte, porque foi, digamos, a bala de prata que Haddad teve para derrubar a candidatura de Russomano, aquela proposta de Russomano de cobrar o transporte coletivo com base na distância percorrida. E Russomano reagiu muito fortemente contra isso nos últimos dias. Então é possível que haja aí algum mal-estar, algum ressentimento, mas como a aliança tende a ocorrer muito mais com os partidos do que propriamente com os candidatos, é provável que essa aliança acabe ocorrendo. Agora, a eleição na capital paulista, ela tem alguma relação com a eleição na Grande São Paulo? Uma acaba influenciando na outra ou não? Olha, eu creio que não, porque as cidades têm a sua dinâmica própria, mesmo que algumas cidades acabem muitas vezes assistindo a propaganda de São Paulo, ouvindo a propaganda de São Paulo no rádio, porque as retransmissoras são muitas vezes retransmissoras localizadas na capital, que alcançam essas regiões, ainda assim você tem uma dinâmica local para cada um desses municípios. E é por isso que a gente vê que quando há um alinhamento, às vezes ele é até maior entre os municípios que circundam a capital entre si, do que propriamente repetindo o que ocorreu na capital. Agora, rapidamente, eu queria que o senhor fizesse uma análise de qual é a influência da eleição em São Paulo para as próximas eleições, no Brasil. Olha, a eleição em São Paulo é a eleição do maior município do país, em termos populacionais, em termos de importância econômica. E daí, consequentemente, o prefeito eleito de São Paulo se torna um ator político importante. Não é à toa, o próprio José Serra, que já foi prefeito de São Paulo, depois se catapultou à presidência da República, muitos até tinham essa dúvida em relação a ele nesse momento. Ou seja, o que ocorre em São Paulo conta do ponto de vista da relação geral de forças dos partidos. Uma vitória é muito importante e uma derrota pode ser bastante prejudicial. Cláudio, muito obrigada. Boa noite. Obrigado a você, boa noite.